Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adolescente. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. A lição de hoje será a lição de número 9, que tem como título, como tema principal, Cremos na Igreja, a Família Espiritual. É de grande importância os amados conhecerem um pouquinho. Nossa lição não é uma lição extensiva, não é uma lição muito profunda teologicamente, mas nos traz informações importantes para a gente já ir crescendo aí, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida e que nesses dias difíceis e turbulentos que estamos enfrentando, possamos cada dia mais firmar os nossos passos na rocha, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O mundo está queimando, incendiado aí por esta pandemia que assola a humanidade inteira, porém nossa fé não pode se mover um só centímetro da pessoa bendita de Jesus, que é o grande provedor e mantenedor de todas as coisas, principalmente aquele que proveio para nós a vida eterna através da sua morte na cruz. Então vamos entender hoje especificamente acerca da sua igreja, a igreja do Senhor. Nós temos aqui um texto bíblico em Efésios, capítulo 1, versículo de número 22, 23, e também no capítulo 2, versículo 19 ao 22. Eu irei ler apenas com os amados o texto que está em destaque, que nos fala o seguinte: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Veja como é importante isso. A palavra está falando acerca de você como pessoa cristã, você como pessoa que creu, que tem fé em Jesus. Deus está, a partir do momento que você ouviu a palavra do Senhor e creu, construindo. Deus está construindo em você esta pessoa, junto com os demais, porque o que é bem interessante no reino de Deus é a questão da coletividade. Deus ama a unidade. Então, nada de tentar servir a Deus sozinhos. Pelo contrário, Jesus constrói a igreja é formada na unidade. Tá bom? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade, três pessoas distintas, porém um único Deus verdadeiro, assim também a sua igreja. Várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, mas quando nos reunimos somos um só corpo na presença de Deus, tá bom? Então, na lição dessa semana, a gente vai estar estudando aqui sobre a igreja. Vamos entender aqui um pouquinho o que é a igreja, ter um pouco de noção sobre a igreja, E esta não se trata apenas não é exatamente o prédio, Quando falamos igreja, a gente aprendeu que é tanto que quando a gente vai saindo para o culto, para a reunião diante de Deus, as pessoas costumam indagar o seguinte: você está indo para a igreja? Quer dizer, nós adquirimos esse costume de chamar o templo de igreja, porém, na verdade, aquele prédio não é a igreja. Aquele prédio é apenas um templo construído com o objetivo de o povo de Deus, que é a igreja, se reunir para adorar a Deus. Então, a igreja é algo criado pelo próprio Jesus, não pelas mãos do homem. Então, falando-se acerca do que é a igreja, a gente tem um relato interessante. Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam nas praças, em assembleias, em ajuntamento de pessoas, para compreender melhor, para tomarem uma série de decisões políticas. Lá eles ou elas discursavam e debatiam assuntos importantes para a vida do povo. Os santos e escritores da Bíblia usaram a palavra assembleia para traduzir o termo igreja. A palavra igreja significa chamados para fora.
que no caso é quando nós somos chamados, no sentido espiritual agora, chamados para fora do sistema mundano para fazer parte do reino de Deus. E é um grupo de pessoas reunidas por Deus, né, na pessoa do seu Filho, o amado Jesus, que reconhece a soberania e a graça divina de serem chamados filhos de Deus. Igreja é a assembleia de pessoas, ou ajuntamento, a convocação de pessoas, né, pessoas convocadas por Deus para tomar decisões concernentes ao seu reino, sobre a orientação do Espírito Santo. Nós tomamos a decisão de largar o mundanismo, de abrir mão de tudo para estar com Jesus. Isso é de suma importância. Por isso, quando vimos o termo igreja na Bíblia, esta se refere a uma assembleia reunida, ou a um povo reunido, né? Não em nome, nem por convocação de ser humano algum. Quer dizer, quando nos reunimos no templo como igreja, nós não nos reunimos em nome do pastor, mas nos reunimos em nome de Jesus. Mas por obra e graça de Jesus Cristo, Filho encarnado de Deus. Pois foi o próprio Cristo que fundou a sua maravilhosa igreja. Como está escrito lá em Mateus 16, versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, aqui quem está falando é Jesus, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Cristo, o Filho do Deus vivo, é esta rocha, esta pedra, sobre a qual a igreja está construída. A igreja está edificada. A igreja quem? Você, eu, nós, que cremos em Jesus, que aceitamos Jesus na nossa vida. Nós somos edificados sobre Jesus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Você não está em Jesus, você não está firmado na promessa, o mal não pode jamais destruir. A igreja é a família espiritual de Deus. Um povo criado por Ele para andar sob a direção do Espírito Santo. Vejam dois detalhes interessantes. A igreja é a família de Deus e um povo criado para andar sobre a direção do Espírito Santo. Veja que quando nos tornamos igreja, já não vivemos mais para nós mesmos, mas para agradar aquele que nos achou perdidos e nos chamou para fora deste reino de trevas para participar do reino da luz, que é a pessoa bendita de Jesus. Então, a igreja é esta família, que vive também na esperança da volta do Senhor. É bem verdade que a palavra igreja, em muitos lugares, tornou-se sinônimo de um prédio, uma denominação ou algo do tipo. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, como igreja, queremos nos referir ao corpo universal dos santos, a Assembleia dos Santos. Ou seja, a igreja nem é o templo, nem é o ministério. A igreja não se resume ao templo, nem tampouco ao nome do ministério. Por exemplo, a gente costuma dizer igreja Revelação de Deus, ou igreja Assembleia de Deus, ou igreja Metodista Ortodoxa. Mas, na verdade, a igreja não é nada disso. Esses nomes que citei são nomes de ministérios, instituições que se formaram por homens e mulheres de Deus, é formada por homens e mulheres de Deus, com o intuito de aquele grupo se expandir pregando o Evangelho. Cada grupo, naquela região, naquele local, lugar ali onde Deus edificou aquele grupo de pessoas, né, uma parte da igreja, para fazer o ID do Senhor, de pregar o Evangelho, ganhar alma para Jesus. Mas a igreja é você que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a palavra de Deus, né? Pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, adolescentes, jovens, crianças, adultos, idosos, que creram no Evangelho e que vivem uma vida de fé em Jesus Cristo. Essas pessoas compõem e formam a igreja do Senhor, independente de qual a sua idade. E quando Jesus retornar para buscar
A igreja vai buscar essas pessoas. Nós somos privilegiados de pertencermos à família de Deus. Que coisa linda, né? Você já parou para pensar sobre isso? Você ser parte ou participar ou ser membro da família de Deus. Que família linda, bela, maravilhosa. Onde Deus vai estar eternamente no nosso meio, reinando entre nós. Vai ser bom demais. Se cremos em Jesus como Senhor e o Salvador das nossas vidas, então não há nada, absolutamente nada, que nos impeça de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a participar da comunhão da igreja e a comer do pão e beber do cálice, a ceia do Senhor. Então, há muitos adolescentes ainda, filhos de pais crentes, até outros novos convertidos, que já estão aí entre os 12, 13, 14, 15, 16 anos, até 17 anos, que estão se demorando em comunicar com o seu pastor para descer as águas e ser batizado. Bem, quanto à questão do batismo, Jesus foi quem disse: quem crê e for batizado será salvo. O batismo não salva, mas é o momento de você declarar publicamente o que aconteceu na sua vida espiritualmente. Assim como você foi submergido, mergulhado em Cristo pela fé, agora você vai expressar isso publicamente, declarando para as pessoas que ali estão de que você deseja mesmo permanecer com Jesus. Você morreu para o mundo e agora vive para Deus em novidade de vida. Que coisa maravilhosa. É uma experiência bela. Quando você desce as águas do batismo com fé, é uma experiência maravilhosa. Aí vem uma pergunta: você crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Se você responde que sim, então o que te impede de ser batizado? Crê no Senhor Jesus, ser batizado, assim como a palavra de Deus nos ensina. A igreja, segundo tópico, a igreja é formada por pessoas fundada por Deus. O homem pode fundar um ministério. O homem pode fundar um ministério, uma denominação. Mas ele não pode fundar uma igreja. A igreja é fundada pelo próprio Deus, pela obra gloriosa do Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o início histórico da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram quase 120 discípulos, os que perseveraram em oração, aguardando serem revestidos de poder do alto, isto é, do batismo no Espírito Santo, conforme está em Atos 1, 13, 14. Mais tarde, o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, onde ali foi maravilhoso. Após a poderosa pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e tornaram-se seguidoras de Jesus Cristo. Que obra maravilhosa! Que obra que o Espírito Santo fez nesse dia. Evangelizou muita gente ao mesmo tempo, porque concedia que os seus discípulos falassem de acordo com a necessidade daquele povo. Eles estavam falando em novas línguas, mas estavam falando na língua daquelas nações estrangeiras que ali estavam presentes. Muitas pessoas creram e foram salvas para louvor e glória do Todo-Poderoso Deus. Pode imaginar em um único dia, quase 3.000 pessoas decidindo seguir Jesus? Nossa, que maravilha, viu? Eram pessoas de diferentes regiões do mundo. A igreja nasceu e nasceu bem grande, viu? Nasceu grande, glória a Deus. Em Atos 6, o texto bíblico fala-nos, sobre pessoas de diferentes nacionalidades, tendo que conversar e se entender umas com as outras,
para viverem o Evangelho de Cristo na plenitude. De acordo com o livro de Atos, podemos afirmar que a igreja de Cristo é formada por pessoas, seres humanos. Como são esses seres humanos? Perfeitos? Plenos? Não. São pessoas falhas, são pessoas defeituosas. Então, a igreja não é formada por pessoas que você pode olhar e ver todas perfeitinhas, sem erro, sem falha, não. Por que ela é formada por pessoas falhas e defeituosas? Porque é formada por pessoas como eu, como você. Seres humanos. Somente quando formos completamente restaurados à posição que Deus quer, é que não haverá em nós falha nem defeito algum. Mas enquanto estivermos no corpo, com certeza haverá. Nunca essas pessoas são pessoas falhas e defeituosas, mas são pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Se não fosse a graça, meus irmãos, estaríamos todos perdidos. Nunca ninguém pensará igualzinho a você, porque duas cabeças diferentes fazem brotar pensamentos distintos, diferentes. Nunca você vai encontrar uma pessoa igual a você. Pode ter alguma pessoa que aparenta algo contigo, mas nunca ninguém vai ser igual a você. Você é único. Deus te criou único. Deus me criou único. Se você quer ver um milagre da diversidade de Deus, olha para alguém. Olhe para 10 pessoas e você vai ver que nenhuma das 10 é igual uma a outra. Todas são diferentes. E Deus fez isso propositalmente. Podemos então, ou devemos aproveitar essa diferença em nosso favor. O que não há em você, outro supre, enquanto você supra a necessidade de outrem. Entende por que Jesus sempre quis que a gente vivesse em união? Porque o que falta em mim, você me completa. E o que falta em você, que há em mim, eu completo você. O que faltar em nós dois, pode haver uma terceira pessoa que nos completa. Enfim, quando tentamos viver isoladamente por nós mesmos, então vivemos incompletos. Assim como a igreja de Cristo, vamos servindo uns aos outros no Espírito do Senhor. Mas, na mesma proporção que a igreja de Cristo é humana, porque é formada por seres humanos distintos, igualmente é divina, criada por Deus, divina porque nasceu de Deus. É formada por pessoas que nasceram de novo e está edificada sobre Jesus. A igreja não é uma instituição comum em que estamos acostumados a ver perto de casa. Não. A igreja é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o baluarte ou o alicerce da verdade. A igreja que não ama a verdade, que não vive a verdade, não pode ser chamada de igreja. Porque a igreja é a coluna da verdade. A verdade está nela. A palavra de Jesus está nela. Não distorcida, a palavra de Jesus como ela é. A igreja que leva a palavra de Deus proclama e exalta o Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Antes de tudo, essa igreja é você. Você é a igreja. Às vezes, há pessoas que saem procurando. O que você está procurando? Estou procurando uma igreja. Por que você não congrega aqui nesse grupo de irmãos? Não, eu estou procurando uma igreja perfeita. Você não vai encontrar nunca. Porque igreja é você. Igreja somos nós. A igreja de Cristo no mundo, e de acordo com a história, tem quase 2000 anos. Quantos desafios essa instituição milenar passou? Quantas perseguições, humilhações e confrontos para defender a fé? Porque a igreja sempre foi atacada. Sempre. Ora, se o próprio Jesus foi atacado, ele disse, se o pai de família, que é o próprio Jesus, é atacado, o que será dos seus domésticos? É verdade? Então, mas Jesus venceu. Ele disse, eu venci, vocês vencerão também. Mas esta igreja não desapareceu, porque o Senhor zela pela sua palavra para cumprir.
A igreja é um organismo vivo, isto é, tem vida própria e é autônoma e dirigida pelo Espírito de Deus. Não há projeto maior na atualidade do que a igreja do nosso Senhor Jesus. Ela é humana, mas divina também, cheia de defeito, mas perfeita, cheia de graça, de benignidade, de temperança, de equilíbrio, uma igreja que transborda amor. Esta é a igreja que o Senhor, nosso Senhor, edificou para testemunhá-lo até que ele volte para arrebatar o seu povo. Amém? Então, que alegria saber que nós somos essa igreja vitoriosa da parte de Deus. Terceiro e último ponto. Como me tornar membro da igreja? Essa é uma pergunta bem interessante. Efésios 2:8 está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ser membro do corpo de Cristo é um presente de Deus mediante a obra expiatória de Jesus, o nosso Salvador. Sem Jesus, lembre disso, nunca isto será possível. Nós só seremos membros da Igreja do Senhor se nossa fé, nossa vida, nossa devoção for com a pessoa de Jesus, por meio da pessoa de Jesus. Ele é a porta, é o caminho, a verdade, a vida. Então, crê no Senhor Jesus, disse Paulo, aquele carcereiro lá de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O requisito principal para tornar-se membro da Igreja do Senhor é crer no Senhor Jesus. É pela fé. Não é por mérito humano, não é por merecimento, não é pelo tamanho da sua oferta que você vai dar na igreja, pelo seu dízimo. Nada disso. Você crê em Jesus. Você tem fé em Jesus. Você ingressa no corpo de Cristo. Após a experiência de fé com Jesus Cristo, temos de expressar publicamente a nossa experiência de salvação através do batismo em águas. São pontos que vão sendo cumpridos na vida do cristão. Você creu em Jesus, que Ele morreu na cruz por você, logo vem o desejo de obedecer aquilo que Ele disse. Crer no Senhor Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo. Então logo vem o desejo de batismo nas águas. Precisamos proclamar para todos, verem e ouvirem que agora pertencemos ao Senhor Jesus. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Agora imagine você diante dos anjos de Deus e Jesus declarando diante deles: esse aí é Filho de Deus. Então, muito mais nós devemos proclamar diante dos homens que cremos e seguimos ao Filho de Deus, Jesus. Ele vai ter o maior prazer de proclamar o teu nome diante dos anjos. Então, a nossa escolha por Jesus precisa ser pública. Todos devem saber da nossa decisão. Nada de andar escondido. Não estamos furtando. Não estamos pertencendo a algo de menor categoria. Pelo contrário, aquele que é grande e poderoso. Então, quando tomamos partido de Jesus Cristo, não fazemos para cantar nos departamentos da igreja local ou participar melhor das diversas atividades que a igreja nos proporciona. Isto é, apenas uma consequência. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não fazemos isso pensando em participar de um coral, de um conjunto, de uma peça. Pelo contrário, é porque reconhecemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, devemos nos decidir pelo batismo, por amor a Jesus, acima de todas as coisas. Desejar proclamá-lo a todos quantos se relacionam conosco. Quantos amigos, colegas e até parentes precisam de uma palavra vinda da nossa parte? Jesus é a nossa esperança e pode ser a esperança deles também. Nosso Senhor conta com você. Não silencie, não fique calado. Procure levar esta mensagem de salvação a outras pessoas. Não tenha vergonha de Jesus. Decida-se por Ele. Ame-o.
Busque-o de todo o seu coração. Então se cumprirá a palavra que diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida nova pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma viva esperança. Não se envergonhe diante das pessoas. Jesus é maravilhoso na nossa vida.